Fala aí, pessoal! Bom, hoje eu vou tratar de um assunto que surge muitas perguntas aqui, que é o sistema de extrato. Então, se você não sabe o que é isso e pretende vir morar na Colômbia, presta atenção nesse vídeo, porque o sistema de extrato praticamente influencia todo o seu custo de vida aqui no país. Bora lá, vou mostrar para vocês o que é isso. Bom, a Colômbia é o único país do mundo que usa esse sistema de estratificação da população, né? É uma classificação socioeconômica da população. O programa nasceu em 1994, quando basicamente 40% da população colombiana estava abaixo da linha da pobreza. Então, o objetivo desse programa era ajudar a essa população mais carente a pagar pelos serviços públicos essenciais. Então, os estratos vão de 1 a 6, sendo o 1 o mais baixo, o mais carente. A classificação não é feita nas pessoas, a classificação é feita nos imóveis residenciais. Para chegar a esse número, se o imóvel faz parte do extrato 1 ou 6, são usados alguns critérios, a lei determina que a prefeitura de cada município faça essa classificação. Então, esses critérios levam em conta apenas aspectos externos do imóvel, como a aparência da fachada, materiais de acabamento, as condições ali da via, né, da rua onde o imóvel está. Então, se tem asfalto, se tem calçada, se tem rede de esgoto, essas coisas. Também leva em conta as condições da vizinhança, como proximidade de serviços de saúde, educação, lazer, oportunidades de emprego. Então, apesar do programa ter sido criado para ajudar a população carente, nenhum dos critérios de classificação considera idade, renda, número de pessoas que vivem no imóvel, instrução, nada disso. Então, apesar dele ter sido criado com esse objetivo de ajudar pessoas linha da pobreza, ele não tem nenhuma relação com a renda das pessoas. E aí se explica por que é um tema ainda tão controverso aqui na Colômbia, onde uma parte da população defende que o sistema deveria seguir em frente e outra pede por mudanças nisso, né? Eu vou te explicar aqui o que rola de verdade. Vamos lá. De modo geral, os extratos vão assim, de 1 a 6, o 1 é o mais carente. Então, como é que funciona? Extratos 1, 2 e 3, eles recebem subsídios, ou seja, eles pagam contas mais baratas de água, luz, gás, TV, telefone. Inicialmente eram só água, energia elétrica e gás, mas eu vou te contar aí que isso acabou se expandindo. O extrato 4 paga apenas o consumo real, a conta que vem de verdade. Ele não recebe nenhum subsídio, mas ele também não paga nenhum adicional para ajudar a subsidiar as classes mais baixas, né? E os extratos 5 e 6 pagam um adicional na sua conta para subsidiar os extratos 1, 2 e 3. No início, isso daí o impacto era só nas contas básicas, mas com o passar do tempo, os extratos acabaram influenciando em muitas outras coisas. Então hoje, algumas contas que estão ligadas ao indivíduo e não ao imóvel também são influenciados pelo extrato. Então, por exemplo, seguro social, seguro de saúde, mensalidade de escola, serviço de celular, tudo isso também está atrelado ao extrato. Sempre vão te pedir o seu endereço e a partir daí eles consultam a base de dados e sabem que extrato você é e vão te dar o preço daquele serviço. Tá? Os extratos também impactam no preço dos supermercados, por incrível que pareça. Mas as mesmas lojas das mesmas redes de supermercados praticam preços diferentes de acordo com o bairro que está a loja. Eu já passei por 3 endereços aqui e é nítido isso, a diferença de preço entre os extratos. Aí. Eu já morei no extrato 3, 4 e agora eu estou no 6. Então, por conta disso e de alguns outros números e indicadores, que a população segue com opinião dividida sobre isso daí. Né? Como tudo na vida, né, todo sistema que a gente cria, toda decisão que a gente toma, acaba gerando bons resultados e não tão bons, ou resultados que a gente não esperava. Né? Alguns colombianos até dizem que o sistema de extratos se tornou meio que uma casta, né? Onde as pessoas são classificadas, rotuladas, de acordo com o endereço que elas vivem.
Bom, ao longo do tempo, o programa foi sofrendo uma série de distorções na questão de inclusão de pessoas e exclusão de pessoas, né? Por exemplo, há casos em que a pessoa comprou um imóvel quando o lugar era o meio do nada, né? Era o meio do mato. E aí, depois de alguns anos, aquela região pode ter se desenvolvido, o lugar de ter se tornado um bairro, né, de classe alta, e aí, nesse caso, o extrato acaba punindo essas famílias que já estavam lá naquele lugar, porque a renda da família pode continuar baixa, ou pelo menos não ter crescido no mesmo nível que a região que eles vivem, mas o extrato do imóvel sobe, e aí meio que acaba empurrando essas pessoas de novo para áreas da cidade onde o extrato é mais baixo, onde os bairros têm menos condições, onde o nível de violência é mais alto, né? Então, o extrato também prejudica as pessoas de permanecerem num lugar que melhorou ao longo dos tempos. Também existem distorções na direção contrária. Por exemplo, existem muitos imóveis classificados aí como extrato 1, 2 e 3 que hoje abrigam empresas, hotéis de luxo, algumas pessoas, sabe aqueles prédios antigos que os apartamentos eram enormes, prédios históricos? Muitas pessoas hoje reformaram esses apartamentos por dentro. Então, por fora o prédio é antigo, histórico, está lá no extrato 1 ou 2, mas por dentro é um luxo só. E a pessoa segue recebendo subsídios. A raiz de todo esse problema é que o sistema de extratos foi criado classificando o imóvel e não a pessoa. Então, por exemplo, tem várias estatísticas aí. Uma delas é a da Secretaria de Planejamento de Bogotá, que saiu em 2017. Então, eles dizem assim, naquela época a cidade tinha 8 milhões de habitantes, mas apenas 2 milhões e meio de residências, de habitações, sejam elas casas ou apartamentos. Desses 2 milhões e meio, 80% desses imóveis continuam recebendo subsídios porque pertencem aos estratos 1, 2 e 3. Só que desde que o programa foi criado, essa população que estava na linha da pobreza, que era 40%, em Bogotá, por exemplo, hoje ela já é de 12,4%. Só que todo esse pessoal que a renda melhorou, que a vida evoluiu, eles continuam dentro do extrato 1, 2, 3 e recebendo subsídios. Outro problema também, enquanto os imóveis extratos 1, 2 e 3 representam aí uma média nacional 80%, tem lugares que é mais, por exemplo, Bogotá é 86%. Os extratos 5 e 6, que é quem gera renda a mais, né, que paga uma tarifa adicional para subsidiar essa parcela, os extratos 5 e 6 são apenas 4%, em alguns lugares 4,5%. Então não precisa ser um especialista para entender que esse programa social ele é deficitário, porque 4,5% das pessoas não vão conseguir sustentar 80%. E para complicar ainda mais a vida, a lei, quando foi criada, ela obriga que o governo banque a diferença dos subsídios. Então é a diferença entre o que é arrecadado de adicional, do extrato 5 e 6, e o que é pago para os extratos 1, 2, 3. O governo é obrigado a cobrir essa diferença para que as empresas de serviços não interrompam o fornecimento. Então, Bogotá, por exemplo, soltou em 2015 um relatório que só naquele ano a prefeitura gastou 19 milhões de dólares e o governo federal injetou mais 91 milhões de dólares só para cobrir a diferença da despesa de água dos estratos 1, 2, 3 na cidade de Bogotá. Então, assim, o arrombo é enorme. E aí, o que acontece? Tem também... depois, eu vou deixar o link aqui também lá do site, do querotemostrar.com.br. Lá eu abro mais estatísticas, tá? Então, por exemplo, a Receita Federal aqui da Colômbia já fez um cruzamento de dados e descobriu que, quando cruzou os dados de renda das pessoas pelo extrato, descobriu que muita gente ali dentro, né, já não precisa mais do subsídio. Mas, como o extrato não utiliza critérios de renda, elas seguem recebendo. Então, com isso, assim, piora as contas públicas, dinheiro que poderia estar sendo aplicado em outras coisas, educação, saúde, continuam sendo injetados nesse sistema e ajudando pessoas que já não estão mais na linha da pobreza.
Uma outra coisa curiosa também, um fenômeno que a gente não imagina, né? Quando cria alguma coisa para ajudar as pessoas, você não imagina que as pessoas também vão tirar proveito disso, né? Existem alguns bairros que chegam ao ponto de não querer que nenhum tipo de melhoria seja feita no bairro. Então não querem que melhore as vias, não querem que sejam criadas novas áreas de lazer, parques, não querem que se instale escolas lá, porque isso é usado na classificação de extrato. Então eles têm medo que aquele bairro suba o extrato dos imóveis e que eles passem a gastar mais nas suas contas de serviço público. Então chega a esse absurdo, né? Enquanto todo mundo quer melhorar de vida, o sistema de extratos criou essas bolhas, onde tem comunidades que simplesmente não querem que façam nada lá para melhorar. Bom, gente, para não estender muito esse vídeo, eu vou deixar aqui o link do artigo lá no site querotemostrar.com.br. Lá eu fiz levantamento de preço de metro quadrado de imóveis novos. Eu coloquei para vocês o comparativo de quanto custa energia elétrica em cada extrato, quanto custa comprar um pacote de TV, internet e telefonia para cada extrato. Tem mais dados lá de extratos das principais cidades e muito mais informações, só para que esse vídeo aqui não se transforme numa novela, né? E, de novo, qualquer dúvida, deixe sua pergunta aí e eu vou responder com o maior prazer. Um grande abraço e até o próximo Quero Te Mostrar.